Agora, o programa Educação em Ação. Notícias, debates, entrevistas e informações para toda a região. Absolutamente tudo sobre educação. O programa Educação em Ação está no ar. Apresentação: Jorge Strauss. Comentários de Lucas Sequinel. Muito boa tarde, Cocal do Sul e região. Estamos começando mais um Educação em Ação. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Jorge. Vamos lá, então. Hoje temos bastante assuntos. Eu ainda postei no Instagram que hoje, essa semana foi movimentada. Tivemos aí a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Temos aí o novo Fundeb. Temos aí notícias não muito agradáveis sobre racismo entre alunos. E contamos com a participação de todos aí, os ouvintes da Rádio 87.9 aqui, Cocal do Sul, e os que nos acompanham aí na live no Facebook também. Lucas, lembrando que tivemos semana passada a nossa 10ª edição do programa, e tá lá no YouTube, né? Isso mesmo, Jorge. Todas as 10 edições anteriores estão lá no meu canal, o canal Lucas Sequinel, e hoje nós estamos então na 11ª edição do Educação em Ação. Segue lá. Dá uma olhadinha lá no YouTube, no canal do Lucas, que tem os vídeos, todos os programas de Educação em Ação estão lá. Então, se inscreva e ative o sininho que sempre quando postarmos o programa, né, que lá, você vai aparecer aí para você. Também o nosso Instagram, o @educaçãoação20, para você estar por dentro das pautas que nós fazemos aí durante a semana. E o Facebook aqui da rádio, né? Porque não temos só esse programa, temos outros. E lembrando que hoje, eu ainda depois tenho que lembrar, Lucas, de anunciar a live no dia 12 de setembro. Isso mesmo. Depois nós vamos fazer o anúncio completo aí das atrações, horário, a live data. show que teremos aí com a nossa amiga Gisele Lima, aqui do Amanhecer Sertanejo, junto com o cantor Gabriel Lin, com participações de artistas locais. Então depois a gente fala melhor sobre esse assunto. Até mesmo, Lucas, porque a gente precisa falar agora sobre algo que aconteceu essa semana. E eu gostaria de deixar os parabéns para a Escola Estadual Básica Pedro da Rela, em Criciúma, que foi uma escola que eu senti um protagonismo em desenvolver uma live com uma psicóloga para falar, porque agora nessa semana que estamos, acabou ontem, né? Dia 21 ao dia 28 de agosto, tivemos aí a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E a escola Pedro da Ré, juntamente, eu acredito que a Claudineia seja a assessora de direção da gestão, né? Eles montaram a equipe, convidaram uma psicóloga e fizeram uma live para falar desse assunto. Eu achei uma iniciativa muito bacana, parabéns para a gestão, parabéns para os que estavam empenhados nessa live. Isso, sempre lembrando, Jorge, que essa semana acabou passando batido de acordo com as novidades, que nós tivemos aí referentes à avaliação, novas diretrizes, documentos, isso por parte do governo do estado e, é claro, também para municípios. Então é importante lembrar, frisar que foi uma semana muito especial e, claro, vai os parabéns para o Pedro da Ré por uma iniciativa bacana e que deve ser replicada com certeza. Essa semana não. Eu acredito que as escolas que têm professores da educação especial, né, alunos da educação especial, eu tenho certeza que devem ter se lembrado, né? Eu não sei porque outras escolas não fizeram algo a respeito, porque a gente acredita que tem como fazer, né? A Escola Pedro da Ré foi o exemplo de como é possível que continuemos a entender melhor o que são essas deficiências múltiplas. E fizeram a live. Eu acredito que outras escolas poderiam ter feito algo também a respeito, Lucas. Isso, e na realidade me parece que houve um grande engajamento, muita participação. Então, no final das contas, vai um parabéns e também para que essa atividade, né, seja sempre replicada. Porque nós temos sempre semanas temáticas
sendo não somente comemoradas, né, mas lembradas com atividades, né, diversificadas. Então isso serve para que quando nós tenhamos a oportunidade de voltar às salas de aula, que seja importante que essa semana seja também lembrada com atividades que, né, realmente valorizam, né? Que façam jus então, a esse momento. O tema de 2020, eu até estranhei, porque eu não vi nada aqui da PAI de Cocal do Sul a respeito, Lucas. Realmente, na nossa pesquisa, não se houve algo, ficou um pouco escondido. Eu fui pesquisar se a PAI de Cocal do Sul e de Uruçanga fizeram algo, eu não encontrei nada, porque essa semana nacional, gente, pra gente entender melhor o que é essa semana. Ela é uma semana que é instituída por lei. Então tem uma lei que regulamenta que do dia 21 ao dia 28 de agosto seja utilizado como para reflexão. Eu vou até pegar aqui a lei, que diz assim, ó: fica instituída a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a ser comemorada no dia 21 a 28 de agosto de cada ano. As comemorações da Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, visam o desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre a necessidade específica de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação. É a Lei 13.585, de 26 de dezembro de 2007. Então, é uma lei... 2017. É uma lei considerada nova, né? Bem recente. Né? É muito pouco tempo. Agora, em dezembro, vamos ter aí uma comemoração de apenas 3 anos, né? Mas... E o tema desse ano de 2020, eu fui ver o site federal das APAES, né? A Federação das APAES. Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. E muitas APAES nacionais, eu vi como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, eu vi mais conteúdo a respeito, né? Eu não sei se porque são cidades mais metropolitanas, cidades em que a demanda é maior, né? Então, fizeram... Mas é uma lei nacional, né? Tem que ser seguido aí por todas as APAES. Seria interessante se a APAE de Cocal do Sul, a APAE de Uruçanga, ou até mesmo como instituições de ensino da educação municipal e estadual e federal, né? Porque quando a gente fala em inclusão social, a gente não está falando apenas de ensino básico, né? Nós estamos falando aí de ensino também superior. Técnico superior. Então seria interessante se outras instituições conversassem mais sobre essa Semana Nacional muito importante. Eu senti falta, Lucas, de outras... Eu achei que foi muito pouco comentado, muito pouco debatido. E como diz a lei, né? Combater o preconceito e a discriminação. Se ficar assim em silêncio, não tem como combater. Isso, na realidade, eu me senti, até quando nós montamos a ideia da pauta, de destacar essa semana, uma semana muito importante, até na pesquisa nós vimos que é pouca repercussão, né, Jorge? No Facebook, até no próprio Instagram, muitas vezes até no Ministério da Educação, ou seja, há pouco destaque. Né? Não foi uma semana e também não é uma lei tão conhecida. Então, infelizmente, nós estamos refém ali de poucas ações. Então, me parece que quando nós temos o destaque no Rio de Janeiro, em São Paulo, muito provavelmente é porque ali, né? Estão ali nessas duas grandes cidades, nesses dois estados também, talvez as maiores ações, talvez a ideia de montar uma semana específica para discutir a situação das pessoas com deficiência realmente tenha partido dessas grandes universidades, desses grandes locais mesmo. Durante esses dias aí a Federação Nacional das APAES, a FENAPAES, abriu debate de reflexão da igualdade e inclusão social e incluiu na programação ali palestras, apresentações de dança e também atividades físicas, e foram todos feitos virtualmente. Isso mesmo. Então eu achei bacana isso. O objetivo é sensibilizar, governos e comunidade
as comunidades locais em relação às potencialidades das pessoas com deficiência e chamar atenção aí para suas necessidades através de ação, de ações específicas, lembrando que são 8 dias. É muito possível tempo, né, produzir Jorge? bastante conteúdo, Lucas. Isso, mesmo virtualmente, ou seja, os alunos conseguem, né, se sentir representados, os alunos, as pessoas com deficiência, e essa representatividade ela tem que ser canalizada para chegar a todas as pessoas. Então hoje nós temos aí pelo menos, né, 100, 120 milhões de brasileiros com acesso à internet. Sim. Não sei se diariamente, não sei se com internet de qualidade, porém tem como assistir esses espetáculos, essas apresentações, depois que elas ocorrem também, de maneira, né, não precisa ser streaming ali, não precisa ser ao vivo, porém pode visualizar, né? Então, eu acho interessante prestigiar. Boa tarde, Tete. A Tete, ela sempre está nos acompanhando, ela acompanha a rádio. Tete. Boa tarde, seja bem-vinda. Então, essa semana, Lucas, Nacional da Pessoa com Deficiência, ela vem sendo comemorada há muitos anos, na realidade. É porque foi instituída a lei em 2017. Mas desde 1964 é comemorado, mas eles chamavam, não era de Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, era a Semana do Excepcional. Até antigamente essa nomenclatura ela era utilizada para se referir a pessoas com deficiência. Elas eram pessoas que chamavam de excepcionais. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Até é importante esclarecer pro pessoal, né, Jorge, tu que tem uma experiência vasta na área, mas o pessoal sempre discute muito essa ideia de nomenclatura, né? Porque eu não posso dizer que foi evoluindo, mas ela foi sendo trocada ao longo do tempo, né? Foram sendo substituídos. Eu me lembro muito do excepcional por conta das propagandas que eram vinculadas na Rede Globo, no SBT, Sim. mostrando ali síndrome de Down, Asperger, né? Isso. Então, nós tínhamos ali propagandas e falavam muito na ideia do excepcional, aí depois especial, aí depois nós tivemos aquela ideia do portador de deficiência, nós tivemos a pessoa com deficiência, tudo isso foi sendo trocado, e ao passo que muitas pessoas, elas têm até dificuldade de usar a nomenclatura correta, né? Ou seja, a pessoa portadora de deficiência, com deficiência, excepcional, especial. O que falar, né? O que falar? Antigamente, eu até penso, Lucas, que quando a gente utiliza expressões como excepcional, como pessoa portadora, a gente está automaticamente excluindo ela, né? Do convívio com pessoas que... Porque quando eu digo que aquela pessoa ela é excepcional, ela é portadora da deficiência, eu estou me colocando numa posição diferente da dela. Correto. Então, automaticamente, as pessoas que diziam assim, elas estavam agindo contrário ao que tanto se sonha que é a inclusão, né? A nomenclatura que se utiliza mesmo é a pessoa com deficiência. Até mesmo porque acredito que é uma nomenclatura muito... de pouca dificuldade em se utilizar, é uma forma correta de identificar que existe ali alguma deficiência, mas ao mesmo tempo isso não exime, não a rebaixa. Porque, por exemplo, chamar alguém de excepcional, a pessoa se sente um extraterrestre, Lucas. Justamente, Jorge, eu acho que as adaptações que foram feitas ao longo do tempo, elas mais discriminavam Sim, do sempre. que necessariamente incluíam, né? Essa ideia de excepcional, a ideia de especial, a ideia... Enfim, me parecia que igual chegando o surdo. ali nós teríamos o próximo seria o bárbaro, sabe? Ao invés de usar o mais simples, que seria a pessoa com deficiência. Por exemplo, até agora em editais de concurso tá lá o PCD, né? PCD, isso mesmo. Pessoa com deficiência. O surdo... até hoje eu escuto falar em mudo, mudinho, surdinho. Surdo-mudo. Surdo-mudo, né? São nomenclaturas que se utilizam e na realidade não tem nada a ver com o que é a realidade. A pessoa é surda e deu. Parece que as pessoas tentam... Elas acham que elas estão no mundo tão que elas não estão inseridas, né? E elas tentam achar uma forma de falar para não ofender, elas tentam procurar uma forma... Só que como não tem conhecimento sobre o assunto,
piora tudo. E o PCD, muita gente ainda utiliza como portador. O P de pessoa vira portador. Ainda se tem... Sim, eu conheço muitas pessoas. Claro, não são pessoas porque ali tá vinculadas... a sigla, né? Isso, porque não são pessoas vinculadas à educação. Mas ao mesmo passo ouviram, né? E isso foi repetido por vários anos, né? Essa ideia de portador de deficiência ficou muito tempo, eu fico muito chateado quando escuto nomenclaturas assim como surdinho, mudinho, dauzinho, doentinho, é igual como se refere às vezes ao autista. Diferentinho. Já ouvi muito também. O menino quietinho. Então, assim, ó, usa a nomenclatura correta, que eu acredito que não ofende, que não vai ofender a família, não vai ofender as pessoas que são, todas as pessoas que estão ali ao redor, elas é o direito que a lei garante. Então, pessoa com deficiência, é o autista, é o surdo, enfim, são várias. Bom, mas com respeito a essa lei e essa semana que eles estão fazendo lá que as APAES todas deveriam estar fazendo, né? Essa semana aí marcada pela realidade das pessoas com deficiência e a luta que elas têm diariamente por debates e para viver em sociedade e serem incluídas nela, já vem de muito tempo. Porque antigamente era considerada a pessoa com deficiência, tinha um olhar ainda meio de estudo médico, meio clínico, né? A pessoa ainda é uma portadora, tem uma doença, uma deficiência. A partir do tempo, vamos lá, para o século XX para cá, as mudanças de institucionalização da educação especial, elas vêm modificando muito. Então, a pessoa com deficiência, ela passa a ser vista como alguém integrante da sociedade. E a gente pode lembrar que quando alguém é integrante da sociedade, não significa que ela está incluída nela. Temos aí mais esse ponto. Mas, a partir dessas lutas e reconhecimentos, né, porque são direitos do cidadão de pessoa com deficiência. Então, eu acredito que o movimento, ele hoje, ele está mais forte que antes. Antes era um movimento visto como um olhar clínico médico, era visto como alguém... Hoje ainda tem a visão muito integrante, né? A pessoa ela está integrada na sociedade, mas não incluída ainda. Então eu acredito que a luta que as APAES vêm fazendo com respeito a pessoas com deficiência, ela tem que ser mais forte ainda. Até o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, o CONAD, ele diz assim, ó: o sistema descentralizado e participativo do direito relacionado à pessoa com deficiência e que avalia e acompanha o desenvolvimento de políticas nacionais para a inclusão da pessoa com deficiência. E olha que interessante, Lucas, políticas setoriais como educação, saúde, trabalho, assistência social e outros. Porque muitas vezes a gente vê uma briga muito forte só na educação. Mas a gente tem que lembrar que aí existe saúde, existe trabalho, assistência social, que tem que ser visto também nessas outras áreas. Isso, não podemos esquecer que, claro, que a educação ela vai fornecer ali algumas ferramentas, vai fomentar realmente uma independência dessas pessoas. Lembrando que quando nós falamos de deficiência, nós não falamos só de deficiências intelectuais. As múltiplas, né? As múltiplas. Nós temos números que depois a gente vai discutir que revelam que nós temos realmente uma grande gama, né, uma grande parcela da população brasileira com algum tipo de deficiência. Então, Lucas, o IBGE consta. Lá no IBGE é um censo de 2010, tá? 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. 24% dá 45 milhões de pessoas. Isso, Jorge. Sempre lembrando que quando nós falamos do censo de 2010, nós teríamos um censo em 2020, mas por conta da pandemia, toda essa trama, né, que se desenrolou durante esse ano de 2020, 2019, 2020, ali nós tivemos até o edital lançado, uma preparação, então nós não temos dados mais oficiais, né, que o censo de 2010. Mas é claro que esse percentual tende a aumentar, né, Jorge? Por quê? Nós temos também um crescimento brusco de deficiências físicas, né? Ocasionadas por quê?
por conta dos acidentes de trabalho, acidentes de trânsito. Então, no final das contas, quando nós analisamos o papel da educação, devemos sim prestar atenção também no papel que envolve a saúde e também o próprio, né, as próprias questões sociais. Quando a gente fala de independência, de autonomia para as pessoas com deficiência, nós devemos trabalhar sempre sob a ótica, né, sobre uma visão multidisciplinar, né, uma visão multissetorial. Ou seja, essa pessoa estuda, ela consegue instrução. E o mercado de trabalho, como é que funciona? E o acesso à habitação? E o acesso à saúde? Uma pessoa surda, ela vai num posto de saúde, ela consegue um atendimento pleno e específico? Então, né, falando de posto de saúde, imagina, né, em locais ermos, né, um pouquinho mais distantes. Mas era isso. Né? O IBGE constatou em 2011, Lucas, que apenas 325 mil estavam empregados. Ou seja, de 2014 a 2015, o percentual de emprego para pessoas com deficiência cresceu só 0,84%. É um crescimento baixíssimo, né, Sim, para 45 milhões. Imagine o seguinte, muitas dessas pessoas, claro, já são aposentadas e algumas delas realmente não podem exercer, né, algum tipo de trabalho. Mas muitas outras podem, sonham em trabalhar, desenvolver sua atividade, autonomia, mas não conseguem. Né? Elas desejam autonomia. Mas o que acontece, Jorge? Muitas vezes essas pessoas elas são deixadas de lado e elas só são contratadas por obrigação. É claro, a lei de obrigatoriedade para a contratação das pessoas com deficiência é fascinante, é muito boa. Mas é muito pouco, né? É pouco, Jorge, é pouco. Nós temos aí uma gama de 45 milhões. Claro que nós não temos aqui o filtro específico de quantas dessas pessoas podem exercer algum tipo de trabalho. Mas vamos supor que seja uns 50%. Ou seja, o crescimento de 0,84 apontado pelo próprio IBGE, pelo Raiz-Caged, mostra que é um crescimento muito baixo. Então nós deveríamos sim desenvolver mecanismos para inserir essas pessoas no mercado de trabalho. No acesso à educação aumentou. As matrículas de pessoas com deficiência no ensino médio, Lucas, é o censo do INEP. Em 2015 isso, tá? 62 mil no universo de 8 milhões de alunos. Ainda é um número bem baixo, né, Jorge? Levando em consideração os 45 milhões iniciais. Na educação superior, são 37, Lucas. São 927 matrículas. Não é muito, eu não achei muito. Eu fiquei com pena. Eu acho que são dados, Jorge, são dados pequenos em proporção ao número de acadêmicos que nós temos no nível superior. Eu acho que o número de matrículas de pessoas com deficiência na educação superior deveria ser muito maior. Muito maior, até porque nós estamos falando de todos os tipos de deficiência unidos no mesmo universo, ou seja, não tem nenhum dado paralelo, ou seja, nós estamos contabilizando, né, pegando os dados ali e colocando todos no mesmo pote. É um número muito baixo. Para deixar claro, por que eu fiquei triste com isso? Porque quando a gente vê um aluno com deficiência terminando o ensino médio e não indo para o ensino superior, né, aí é uma realidade mais dura. Né? Porque a pessoa que tem deficiência não impede, não é a deficiência que vai impedir para ela ir para o ensino superior, mas sim como é a forma de educação do ensino anterior. Isso. Como é que esse aluno ele está sendo direcionado? Será que ele está sendo cuidado esse tempo todo como com uma babá ou ele está sendo orientado por uma professora? Jorge, tem mais um caso específico desse número total, muito provavelmente a maior parte está ligado ainda, pela nossa pesquisa, né, a deficiências físicas. Ou seja, não tem nenhum tipo de comprometimento intelectual, mas há sim o comprometimento físico. Então, no final das contas, será que nossas instituições de ensino superior estão trabalhando ou incentivando as pessoas que possuem, por exemplo, algum tipo de deficiência intelectual a serem inseridos no ensino superior? Ou a frequentarem essas aulas no ensino superior? Eu conheci
A UFSC, ela é muito boa, né? Eu tenho que elogiar muito a UFSC. Eu vou falar agora como pessoa com deficiência relacionada a pessoas surdas, tá? Uhum. A UFSC, ela tá de parabéns, Lucas. Primeiro por ser a pioneira, né? A primeira universidade federal no país a criar o curso de Letras Libras, né? Então aí já fomos pioneiros. Eu vejo muitos surdos, Lucas, indo para graduação, indo para mestrado, indo para doutorado, tudo na UFSC. Isso aí é muito legal. Muito bacana, né, Jorge? Nossa, porque você tem ali todo um aparato, uma universidade que trabalha realmente desenvolvendo, né, as potencialidades dessas pessoas. E outra, quando a pessoa com deficiência ela tem conhecimento dos seus direitos, isso é fundamental. É fundamental, porque às vezes o que eu percebo, né, por trabalhar com educação especial, não muitos e muitas, né, professores e professoras, ainda tratam o aluno com deficiência como sendo alguém inferior, como sendo alguém que tem que ser cuidado, assistido, e alguém que tá ali inerte, na inércia, sabe? Que não vai conseguir acessar os seus direitos, que não tem... E a culpa aí tá nos próprios profissionais aí, né? Os profissionais da educação especial. Acredito, vou estender. O erro também está no Estado. Mas, ô Jorge, você não acredita que também parte um pouco dos pais essa divisão de culpa? Porque alguns pais tratam, né, o meu filho ele vai para a escola, mas ele vai para aprender o básico. O meu filho vai para a escola para socializar. Ele vai para, né, enfim, ele vai para a escola para o básico do básico. Só que mais uma vez eu digo, quando o aluno ele tem conhecimento dos seus direitos, ele cresce. Ele não vai ficar querendo saber a opinião do pai e da mãe sobre aquilo. Eu vejo surdos aí que os próprios pais tinham preconceito, né? Os surdos deslancharam na vida. Por quê? Eles tiveram acesso. O importante é ter o acesso. O problema, Lucas, não é os pais, porque a responsabilidade de educação nesse sentido não é dos pais. Continua sendo do Estado. Então, quando o Estado for aí contratar profissionais, aí a gente tem que entrar nesse ponto, que é delicado. Porque eu vejo muita pouca efetivação para a área especial. Na verdade, Jorge, me permita dizer que eu sou efetivo do Estado há um tempo. Vamos fazer 7, 8 anos Existe, aí. mas é muito pouco. E eu nunca vi um concurso para efetivar na educação especial. Tem o AE, né? Mas assim, no Estado, olha, esses concursos... A Simone é efetiva do AE, eu acho. Eu acho que esses concursos devem ter sido assim há 15, 20 anos atrás. Se alguém tiver informação pode colocar para nós. Mas até nas prefeituras aqui faz tempo. Raros. Até eu conheci uma professora, Tereza, que ela era efetiva do AE, se aposentou no AE, porque era exatamente isso que eu ia falar, Lucas. Os profissionais que eram efetivados eram para as salas de recurso. Ou seja, mais uma vez a gente vê aí uma separação. Eu não vejo profissionais efetivos assim como segundo professor, como... eu não vou dizer agora segundo professor, eu não vejo a intérprete de Libras efetivo na rede estadual, eu não vejo... E nas redes municipais também, né? Profissionais, por exemplo, no IFSC tem profissionais que são habilitados para fazer adaptação de materiais. Olha que bacana. Tendo surdo ou não, tá lá fazendo. Então, eu acredito que assim, tem que dar o acesso. Dar o acesso. Tem que ter todo o suporte para o acesso. Agora não tem esse suporte. Quando fazem a chamada pública, que vão os professoras, que são pedagogas, trabalhar com alunos com deficiência, eu já percebo a péssima formação de muitas para lidar. Não sabem nem qual é a deficiência. Isso é culpa do... Desculpa, não são delas. Não. Porque basta abrir um concurso. Justamente. Basta abrir um concurso, que aí já seleciona.
Já é um início de uma boa seleção, né? Porque o processo seletivo não seleciona bem. Jorge, não me parece que ali nós temos a fome com a vontade de comer, porque o Estado, ele está com fome, ele precisa atender demandas, só que sempre tem muita pressa e nunca vai ter muito rigor. O Estado, o município, então esses seletivos, eles vão comportar as pessoas que, eu preciso de uma vaga. Mas é na área da educação especial. Não, mas vou nessa mesmo. É melhor do que ficar sem nenhuma vaga. Essa é a visão que a maioria tem, que eu presencio. É uma visão muito delicada, perigosa, porque nós estamos aí, lembrando, estamos lidando com um indivíduo que tem o futuro pela frente. Que alguém tem que ser incentivado, ensinado, educado para ser alguém, para ter futuro, como qualquer outro aluno. Justamente. É igual quando, né, trabalhar com a educação especial é assim, é maravilhoso e é lindo, quando se sabe trabalhar. Lucas, eu, por exemplo, eu já fui uma vez numa chamada para trabalhar com um aluno autista. Na época eu não fazia ideia como fazer. Não tinha formação para trabalhar com autista. Eu não fui. Eu nem me meti para ir. Na minha visão, eu não fui. Eu digo assim, não, vai aparecer algum profissional habilitado. Eu prefiro que ele não tenha um profissional naquele momento do que ter um profissional e atrapalhe. Porque quando a gente não tem conhecimento científico, técnico, de atuação, de trabalho, de como tem que ser desenvolvido com um aluno, porque eu presencio muito nas escolas que assim, é uma babá. Isso, uma cuidadora, né? Até a nomenclatura na prefeitura de Criciúma me irrita muito. Como seria a nomenclatura? Porque eles... É monitor. Monitor? É. Nossa, então institucionaliza a ideia do cuidador. Cria. E sabe que quando cria a cultura dentro da escola, tanto é que a cultura do intérprete, para ser quebrada, para dizer que ele não é segundo professor, que ele não é professor, que ele não é cuidador, que ele não é bilíngue. Mas sim um tradutor? Mas um tradutor, isso aí para quebrar isso já é difícil. Imagina quando parte da escola, né? Como tu disse, essa nomenclatura é algo cultural, né, mesmo. E isso, e na realidade, Jorge, claro, eu não tenho tanto conhecimento na área, mas sempre dialogando contigo, com outros profissionais também, até com a minha irmã, nós percebemos algo, quando se tem um estagiário, ou um monitor, ou segundo professor, muitas direções de escola colocam assim, o Ricardinho, o Ricardinho é o teu aluno. O Ricardinho, o teu aluno. O aluno da ciclana. Pra mim, eu escuto muito. Isso, é assim, como se aquela pessoa ela fosse uma propriedade específica do intérprete, ou do monitor, ou do segundo profissional, do segundo professor ali, naquele momento. Ou seja, sabe, citei aqui o Ricardinho, nem existe, né, mas... Enfim, o Ricardinho é aluno só do Jorge. O Ricardinho é só aluno da fulana, da ciclana. Que nada, ele é aluno de todo mundo. E principalmente, ele é aluno da escola, da instituição. Porque tiram a autonomia de indivíduo. Sim, com certeza. Né? Porque todo aluno ali tem a sua autonomia. E é o que as escolas propagam. Estamos trabalhando e para desenvolver a autonomia dos alunos. É o discurso que eu escuto. Eu acho que é o discurso que a grande maioria dos pais em reunião de pais, né, escuta, com né? certeza. Nossa escola quer desenvolver alunos com autonomia, responsáveis. Mas aí chega um surdo na escola, por exemplo, um exemplo, né, que aí eu vou trazer para minha vivência, né, minha experiência. Um aluno na escola, esse aqui é o que vai cuidar dele. Vai cuidar, não é que vai, sei lá, traduzir conteúdos. A palavra que eu escuto é cuidar, às vezes. Aí, alguns que já têm a mente mais aberta dizem assim, não, ele é só o tradutor. Aí depois vem pedir avaliação descritiva de aluno. O que não tem cabimento, isso cabe aos professores, Vieram me né? pedir essa semana, vou falar dessa história que é caso verídico, aconteceu essa semana comigo. A escola onde eu trabalho veio pedir uma avaliação descritiva do aluno surdo com que eu trabalho, com que eu traduzo as aulas, tá? Aí veio pedir, aí eu não entendi na hora. Lá na mensagem tava assim, segundo professor
professor bilíngue, intérprete de Libras. Aí eu disse, vamos ver, é pra mim. Vou ver o que é. É pra fazer uma avaliação descritiva e postá-la no Professor Online. Lucas, sabe quantas vezes eu já entrei nesse Professor Online? Não faço ideia, nem sabia que era obrigatório você entrar. Eu não entro porque eu não preciso. Quem tem que entrar é o professor, né? O nome é Professor Online. Sim. Quem entra é o professor. Não é intérprete online. É Professor Online que... Eu vou lá ficar olhando nota de aluno? Quem tem que ver é o professor a nota. Claro. Enfim, não que eu queira nota baixa para aluno, né? Mas eu não sou interessado em nota de aluno. Aí eu botei assim... Ué, que estranho. Achei estranho. Sim. Eu disse assim, se enganou. Se enganaram. Pode acontecer. Pode. Bota ali, sei lá. Não deveria, mas pode. Aí mandei uma mensagem para a coordenadora da educação especial da CRE. Sim. Uma flor, a Lourdes. Aí eu disse, ô Lourdes, me explica isso aqui. Ela disse, não, Jorge, não é assim. Então, eu acho que houve um engano. Aí eu sei que deu, naquele mesmo dia à tarde, mandaram outra mensagem, dizendo que aí não era para ser feito. Não era para ser anexado, mas a escola pediu para eu mandar um parecer descritivo. Olha, eu não sei se eu vou fazer não, porque não tá a minha função, mas eu não sei agora como que tá, por ser aula remota, eu não sei como que estão os decretos, né? Eu não sei como que estão as atribuições, porque mudaram muitas atribuições, Lucas. Sim, realmente. Com a pandemia nós tivemos ali... Até eu acho que eu vou precisar de ajuda da escola, né? Se eu trabalhasse em qualquer escola, eu vou ter que pedir ajuda, porque a avaliação descritiva quem faz é professor, né? Isso. Vou ter que pedir ajuda para professores, porque eu não sei como que é o desenvolvimento, né? Eu sei Libras. E um detalhe, né, Jorge? É importante comentar que agora, durante essa semana, nós tivemos aí prefeituras e também o governo do estado emitindo documentos referentes ao processo avaliativo, né? Durante essa pandemia. Vamos conversar Lucas. Um pouquinho mais para frente, a hora que encerrarmos essa demanda. Mas vai ser uma temática bem interessante porque tem muitas pessoas interessadas aí em saber como é que vai ficar trimestre, semestre, teremos volta presencial, todos vão precisar ir, enfim. Mas vamos prosseguir Lucas, com a vamos contar um caso sobre essa da avaliação descritiva. Eu acho que é isso, não tem cabimento pedir para o intérprete de Libras, por favor, você que está assistindo, que trabalha em escola, trabalha na gestão, estuda mais isso, pergunta, se informa. Não existe isso. É mais uma atividade burocrática desnecessária, né? Que não existe. Não existe. Porque não é a sede que está pedindo isso. Sem atribuição definida, né? É fácil dizer que a sede é a CRE que pede. Às vezes é a falta de conhecimento da gestão mesmo. Com certeza. Enfim, mas... eu não consigo deixar de ficar quieto, né? Acontece. Eu não... É o poder da indignação. Eu não consigo... É o Jorge polêmico. Eu não consigo... Mais um quadro específico aqui do... Eu não ia falar desse assunto, mas eu precisei falar, porque aí depois eles cobram do professor, cobram do aluno, cobram disso, E o deles... Jorge, é um caso bem interessante ser debatido porque muitas coisas equivocadas, muitos passos equivocados, muitas ações equivocadas... Decisões tomadas, né, equivocadamente. Isso mesmo, recaem às vezes para a sede e muitas vezes pela investigação que se faz, a sede muitas vezes não pediu nada disso. Então há escolas fazendo controles mirabolantes, tentando entender quem é o aluno que está sendo atendido e não atendido, sendo que a sede tem um caminho específico, propondo semanas de resgate, vai e volta, tornando muitas vezes a vida do servidor e da própria gestão muito confusa, ao invés de simplesmente pegar um telefone, ligar, tentar entrar em contato. Não, vão pegando as missões e vão, né, repassando aos profissionais da educação que já estão, né, praticamente... afogados, né, num mar de milhões de informações e indecisões aí que a educação anda. Então tá ficando difícil, Jorge, se as gestões não colaborarem isso para município, para estado, né, realmente fica muito difícil para os profissionais desenvolverem aulas de qualidade. Vamos fazer uma live no Instagram.
Que não muda do nada. Tu acompanha o Face? Sim, pode deixar comigo. Estou acompanhando aqui no Facebook. Eu vou acompanhar aqui o Instagram. Lucas, eu acho que desse assunto a gente vai discutir semana que vem. Com até mais um pouco atenção, mais. né? É porque vai ter reunião semana que vem. Semana que vem vai ter reunião com a... Eu soube, tá? Certo. Eu soube que vai ter uma reunião com a sede. Com a sede. Então provavelmente teremos aí mais informações. E parece que vamos ter uma reunião com os internos, então vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu acho que vai em pé, ter Lucas, ou mais deitado? novidades. Eu acho que deitado. Então tá. Aí bate falta. Lucas, um assunto que a gente vai destacar, que é uma notícia que veio lá de São Paulo. Eu fiquei muito triste com essa notícia. Quem me mandou foi tu, tá? Isso. Quem me mandou essa pauta foi tu e eu fiquei muito decepcionado. Um assunto que veio, que mexeu comigo, que eu achava que não estava acontecendo tanto, é o racismo nas escolas. Isso. A gente estava pensando assim, bom, agora na época da pandemia, nessa época aí que as aulas estão sendo remotas, provavelmente não está tendo aí pandemia, não está tendo aí casos de racismo, crime, de como o próprio racismo. Só que para minha surpresa, nessa notícia que veio lá de São Paulo, o racismo virtual. Isso. Eles deram um jeito e fizeram um racismo, cometeram este crime, né, de forma virtual. Aconteceu entre dois adolescentes lá numa escola de São Paulo. Tá virado. E a responsabilidade... Desvira, ele tá falando que tá virado. Ah, tá virado? Isso. Aconteceu uma escola de São Paulo, né, Jorge? Aconteceu numa escola de São Paulo. O caso, eu vou ler aqui pra gente, o caso, certo. Que diz assim: o diálogo deu um tom de voz entre o adolescente chamado Eduardo, de 13 anos, né? Os nomes foram mudados, e o pai, que é um professor universitário. No domingo, no dia 14 de junho, olha, isso aí já foi em junho, tá? Isso. No dia 14 de junho, o pai percebeu que o filho estava se sentindo triste, estava cabisbaixo, estava dentro do quarto muito quieto, e ele foi conversar com o filho para ver o que estava acontecendo. Aconteceu que numa conversa de WhatsApp, um outro garoto da mesma escola, é o Colégio Boni Conzilli, lá de São Paulo. Isso, eu fiz uma pesquisa, Jorge, é importante colocar que é um colégio muito tradicional, tá? Um colégio realmente muito famoso. Sim. É um colégio bem conhecido. Eu não vi se é particular ou não, Lucas. Até onde eu pesquisei é um dos detalhes, mas é privado sim, é particular. Privado? É particular. Bom, isso é algo até para se discutir, né? Isso, com certeza. Depois. E aí, nesse WhatsApp tinha uma fala que dizia assim, preto não presta, na íntegra, eu li. Isso. Tá aí, tá escrito, preto não presta, bem assim. E aí, com esse comentário racista, o menino questionou por que ele tinha mandado isso pra ele. E aí não parou aí, né? O menino respondeu assim, porque preto não presta. Isso, na verdade ele continuou fazendo essas afirmações, essas injúrias raciais. Sim, a conversa continuou. No dia seguinte, no dia 15 de junho, o pai foi na delegacia fazer um BO, né? Fazer uma queixa. E até o momento, tá? No dia 26 foi parar no Ministério Público. Isso, ganhou proporções maiores, né? Proporções maiores. E só que aí pensa, fez um BO, foi pro Ministério Público, então outro menino aprendeu a lição? Não foi assim que aconteceu. Tempos depois dos comentários racistas, veio uma ameaça. Então aí a gente já teve aí um crime, agora uma ameaça, outro crime em cima, né? Ameaça a vítima, né, postou no status do WhatsApp uma frase assim, o povo fica dando moral pra moleque racista que só quer mostrar dinheiro que tem. O menino negro postou no status dele.
Que na verdade ali, até então, ele tinha aguentado calado todas Sim. as injúrias, todas as ofensas, e depois de um andamento ele decidiu se manifestar. Isso. Que é algo normal, né, Jorge? É. Algo normal. Ele estava se defendendo, afinal, até agora ele só tinha sido ofendido. E em resposta o agressor disse: vai calar a boca ou vou ter que mandar assaltar a sua casa inteira. O que tu acha, Lucas, disso que aconteceu? Olha, Jorge, eu acho lamentável. A escola, é claro, já se posicionou, depois a gente vai discutir o posicionamento da escola, né? Mas é importante lembrarmos que todos esses casos, eles são lamentáveis. Não é que não exista realmente o racismo, né, por meios de vias virtuais, mas é que nesse momento de pandemia em que as pessoas estão ainda mais fragilizadas, esse menino, né, que praticou essas injúrias, muito provavelmente ele aprendeu muito disso em casa. Então, muito provavelmente ele vem de um berço racista Sim. também. Então, o que eu mais lamento é que em nenhum momento houve algum tipo de retratação. Na realidade, só houve, então, né, um posicionamento da escola, do próprio Ministério Público. A família do menino, me parece que não reagiu de nenhuma forma. De acordo com a matéria ali, o posicionamento legal que teve foram 2 crimes, né? Injúria racial e ameaça. Então aí podemos aí contabilizar 2 crimes aí que o menino... que aconteceu. Então, pensa, uma injúria racial e uma ameaça. E como é um adolescente, Lucas, nós temos aí que lembrar do ECA, né? Isso mesmo. Na verdade, os 2 são adolescentes. Um é amparado pelo ECA e, na minha visão, o outro também. Porque o menino que age de maneira racista, que pratica essas injúrias, Sim. Ele é amparado pelo ECA também. Ao contrário de alguém maior de 18 anos que poderia ser preso, né, ou então assinar um termo circunstanciado e também, né, responder isso na justiça, a criança, né, no caso o menor ali, ele vai no máximo sofrer algumas sanções que vão envolver ali, talvez, né, algum serviço comunitário ou algo do tipo, né, que repare o dano. No máximo, talvez uma internação, que eu duvido muito que aconteça. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, para infrações penais, punições como advertências, obrigações de reparar o dano, que pode ser uma indenização, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, entre outros. Duvido muito, Jorge, que passe de prestação de serviços comunitários ou talvez uma indenização com cestas básicas, né, a instituições que são carentes, né, e que fazem esse recolhimento. Lucas, mas dá para piorar a situação, né? Porque nós estamos aí falando de uma escola. Com certeza. Mas qual foi o posicionamento da escola? O colégio Boni Conzili reforçou, olha só, que o crime ocorreu em um ambiente virtual e que tem tratado do assunto dentro dos limites que a legislação lhes permite atuar. Defendeu, por fim, que o modelo de ensino à distância devido à pandemia de Covid-19 também limita a atuação do colégio. O diretor pedagógico diz assim, abre aspas, escola não olha de um lado só. Todo o trabalho foi de localizar o problema, contextualizá-lo exatamente, porque quando você vê uma frase solta, ela tem um efeito. Mas quando vê um histórico de situações que envolvem crianças e adolescentes, você não é tão imprudente de pensar essa frase como injúria racial ou coisa que o valha. Jorge, tenebroso. É decepcionante. Na verdade, o senhor Ascânio Joé Cedres, né, que é o diretor pedagógico da escola. Ascânio João Cedres. Eu fico bastante decepcionado com, triste. Com o pronunciamento, porque ele tenta justificar uma injúria racial. Ou seja, ao passo que ele me parece, com o pronunciamento, né, com essa nota emitida, que ele vai dar razão e vai justificar dizendo que não, que pode ser apenas uma brincadeira entre amigos. E que não me parece isso, né, Jorge? Não me parece. Olha, Lucas, eu fiquei... Essa frase aqui, frase solta, sem contexto,
E que não pode ser tão imprudente de pensar essa frase como injúria racial. Quando você coloca, Jorge, que você não pode pensar uma frase, ele tá deixando claro que não, isso tem um contexto. Provavelmente o outro menino cometeu alguma É injúria, brincadeira, ofendeu, né? Crime é com brincadeira, né? Qual a responsabilidade da escola? Bom, nós temos aí, de acordo com a Lei 13.185, institui o programa de combate à intimidação sistemática. Lá no 5º artigo diz que é o dever do estabelecimento de ensino assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnóstico, né? E combate à violência e à intimidação sistemática, ou seja, que é o bullying. É o bullying. Isso mesmo. Então, se o estabelecimento de ensino não tem medidas de conscientização contra o racismo, não tem prevenção, não tem combate à violência, ela está indo contra a lei. Isso mesmo, Jorge. E na realidade, me parece que a escola, além de ter um posicionamento totalmente errôneo, totalmente... Sim. Olha, e outra coisa, a escola ela se omite de debater os fatos quando coloca que estamos em ambientes virtuais de ensino, não temos como acompanhar o funcionamento da escola. Me parece que se esse fato ocorresse presencialmente e não ganhasse nenhuma repercussão, provavelmente a escola deixaria de lado também. Então, me deixa muito triste, Jorge, porque me parece que a escola não está interessada em se envolver no caso, nem um pouquinho. E ali parece que o crime ocorreu durante uma aula virtual. Não foram praticadas em ambiente escolar. Isso aí me preocupa muito. Me preocupa também, Jorge. Ou seja, então pode fazer o que quiser. Pode, a qualquer momento, você pode, principalmente na escola ali referida, né? O Ascânio, que é o querido diretor pedagógico, ele permite tudo, então... Não, eu acredito que o nome é diretor pedagógico. Pedagógico. E alguém da área da pedagogia falar uma coisa dessa não cabe dentro da ciência pedagógica. Não entra. Me parece que é aquela pessoa que está desenvolvendo seu trabalho com vistas à ideia mercantil, né? Ou seja, é um administrador. É um administrador, não quer mediar conflitos e tampouco lutar, né, pelo que a escola tão bem faz, né? Que é integrar e também incluir todas as pessoas. Escola não olha de um lado só. É engraçada essa fala. Geralmente a gente escuta essa fala quando tem briga na escola, né? Por que aconteceu a briga? Mas a gente tem que ver aqui que independente do que fosse a briga, racismo é crime. Isso mesmo, Jorge. Não tem... Ponto. Não tem o que se discutir, não é ideia de pinçar algo. Eu não tenho direito... Eu não tenho direito de ser racista. Ser racista não é questão de direito ou não. É questão que é crime. Ninguém tem o direito de ser racista, xenófobo, homofóbico. Não pode. Não existe isso. Isso é crime. Não é questão de direito. Eu escolhi ser... Ok, se escolheu ser, então existe legislação que também... Olha, eu achei lamentável, porque me pareceu mais o posicionamento, sei lá, de um clube de futebol. Olha, perdão da palavra, porque o clube de futebol... o clube de futebol eu acho que muitas vezes vai ter responsabilidades muito maiores. Mas me pareceu de um clube de futebol, sabe, que, um jogador ofendeu outro, isso acontece. Mas não se espera isso de uma escola, né, Jorge? Não se espera. Lamentável. Lucas, vamos falar do novo Fundeb? Vamos, agora me parece que agora teremos uma definição de verdade, né, Jorge? Foi agora no dia 26? Isso, agora no dia 26. Foi no dia 26, votado a famosa PEC, né? Isso, a emenda constitucional que ganha o número 108/20, né? Ano de 2020, tornou aí permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o nosso querido Fundeb. E é claro, né, para a valorização dos profissionais da educação. Então vamos lá, Lucas. No dia 26, a emenda constitucional 108/2020 tornou permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. E eu achei legal isso aqui, de valorização dos profissionais da educação. Isso mesmo. É do Fundeb que vem a parte significativa ali dos investimentos da educação básica, do ensino infantil até o ensino médio, né? Os recursos são utilizados lá para pagamento de salário dos professores, dos servidores em geral,
aquisição de materiais, melhoria na infraestrutura. O Fundeb representa aí, Lucas, é considerável. É 80% dos recursos que são investidos na educação básica. Isso, até conversamos em momentos anteriores, Jorge, que basicamente isso é quase tudo que algumas prefeituras, né, possuem para investir realmente na educação. Parece que a promulgação dessa emenda constitucional, ela tornou o Fundeb permanente agora. Ou seja, ela é... Antes não, né? Antes nós tínhamos ali um Fundeb que não era fixo. Isso. Tanto é que foi votado agora, né? Porque não era. Agora ele se tornou permanente. Ampliou aí de 10% para 23%. 23%. Isso gradativamente, da União. Né, Jorge? Gradativamente. Não que será 23% já no que vem. O ano, eu acredito que até 2026, não é, Lucas? Isso, 2023, né? 2023. Tem que atingir 23%. Eu não sei como que vai conseguir. Até porque nós estamos... Porque de 10 para 23 Porque ano que vem a gente já vai ter um valor recolhimento de impostos muito baixo. Com certeza. Nós tivemos o fechamento de grandes parques industriais, né? Grandes unidades industriais. Então, assim, Jorge, não podemos esquecer que a educação, claro, por meio da ciência, da pesquisa, quando nós falamos do ensino superior, produz algum dinheiro. Agora, quando nós falamos da educação básica, se nós falarmos só de valores monetários, a educação dá prejuízo. Então, com a diminuição da arrecadação, gastar mais na educação ou gastar mais na saúde, realmente fica difícil. O vice-presidente do sindicato lá dos trabalhadores da educação básica do estado, lá do Sergipe, Lucas, ele diz assim, essa é uma forma de direcionar recursos para os estados de acordo com a real necessidade da rede da educação, ou seja, aqueles que tiverem condições de salários e estruturas piores receberão mais recursos proporcionalmente, o que vai valorizar, por exemplo, os estados do norte e do nordeste. Então ele é do Sergipe, ele fala com propriedade. Isso mesmo. Roberto Silva, ele é lá do Sintese, que é o Sindicato dos Trabalhadores. Ele é o vice-presidente. Ele explica que a luta pelo Fundeb não acaba aqui, Lucas. Ele diz assim, é preciso saber como vai ser a aplicação, olha só, aplicação e fiscalização do dinheiro. O Congresso vai ter que aprovar uma lei para normatizar isso. O que foi aprovado é um avanço muito grande, mas a grande luta é saber como vai ser essa regulamentação. A gente fala muito aqui, Lucas, sobre a fiscalização. Isso mesmo. Né? A fiscalização aí do dinheiro que vem pro coronavírus. Agora o Fundeb vai vir um valor significativo da União, maior. Mas como que vai ser a fiscalização desse dinheiro? Porque se não houver aí uma normativa, uma fiscalização correta, um dinheiro maior que vem para os estados, como por exemplo o estado de Santa Catarina, sem uma fiscalização ideal, o dinheiro ele também não é importante. Não, na verdade o dinheiro ele só é importante, Jorge, quando realmente ele tem de fato um destino correto. Na verdade, deixa até eu pontuar essa questão, né? Na verdade, o dinheiro normalmente ele tem um destino correto. O problema é que ele chegue realmente a esse destino correto, né? Gostaria de mandar um abraço, boa tarde também para Joana Consciência, que é a nossa ouvinte aqui de Cocal. Boa tarde, Joana, seja bem-vinda. Joana, nós estamos falando de um assunto muito interessante, que é o Fundeb, que foi aprovado dia 26. Dia 26 foi terça, quarta, né? Isso. Não lembro. Jorge, e importante lembrar também, né, que na quarta-feira, no dia da assinatura do Fundeb, né? Da aprovação do Fundeb. Aprovação, nós tivemos também um intenso debate entre alguns sindicatos nacionais, né? Colocando, é um fundo de valorização aos profissionais da educação. Isso quer dizer que nós teremos realmente uma valorização desses profissionais ou nós teremos somente no nome? Olha, pelo posicionamento que nós percebemos de secretarias de Estado de Educação, do CONSED, né, que representa essas secretarias a nível nacional, essa ideia de aumento, ela não está prevista, né, Jorge? Ela não é algo tratado como prioridade nesse momento.
E nós temos uma explicação do porquê. Ah. Nós temos a explicação do porquê. Na realidade, nós temos um cenário de baixa arrecadação. Sim. Então, quando nós falamos do MEC, do Ministério da Educação, nós também falamos automaticamente do Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda, né, que sente, claro, né, a baixa arrecadação e todo o drama que envolve, por exemplo, dar os R$600, os R$300, né, que estão ali vinculados ao auxílio emergencial. Eu acho interessante nesse novo Fundeb, eu não sei, porque assim, ó, a Constituição de 88 ela é muito bonita. Linda, o ECA é muito bonito, o Estatuto da Criança é lindo, o Fundeb maravilhoso, de 10% para 23%, é tudo muito bonito. Mas estamos num cenário aí difícil, em que a aplicação dessas constituições, desses estatutos, ela está diferente do que está escrito no papel. Então tem esse detalhe, Lucas, que a gente não pode esquecer. A gente acabou aqui de falar sobre a pessoa com deficiência, a dificuldade. A gente falou aí sobre a dificuldade que tem entre próprio racismo, Lucas, numa época em que estamos vivendo de ensino virtual, que a gente acha que não ia trazer para o virtual algo que acontece nas escolas. Então, dizer que um novo dinheiro, o Fundeb é uma nova verba, porque mudou a verba, né? Vai mudar, um novo dinheiro que está chegando. Mas e a fiscalização? Vai ser usado para quê? Porque se não tiver aí eu não falo de gestão, eu falo aí de administração, né? Se não administrar bem esse dinheiro, não serve. A gente viu agora o escândalo que deu de corrupção na presidência. Eu não sei se eles já estão... se já foi provado. Eu não sei se está em tramitação. A gente vive uma época política de tanta corrupção que aí vem ano que vem o Fundeb, que a gente não sabe se as escolas vão estar presencial ou não. Eu acho difícil aí. É muito difícil, Jorge, porque nós vamos ter um encerramento desse ano, um final de ano melancólico, né, nas escolas estaduais, privadas, federais, municipais, ao mesmo passo que o ano que vem nós teremos uma dezena de incertezas. Se nesse ano nós vamos voltar para fazer provas finais, trabalhos, enfim, desenvolver ali com alguns alunos potencialidades e tal, o ano que vem, será que o ano que vem nós já teremos ali uma vacina, nós já teremos oportunidade de fazer o ensino presencial como antigamente? Então assim, né, Jorge, essa mudança, esse novo Fundeb foi algo muito legal, algo muito bacana. Só que na prática nós só vamos ter bons resultados a partir, é claro, de 5 anos após esse Fundeb, com aumento do custo aluno, com outras políticas públicas voltadas para a educação. Fundeb sozinho não faz verão. Falar em estava falando aí sobre educação do Fundeb, investimento. Falar em investimento para a educação, isso que eu queria dizer. Falar em investimento em educação, no que vem o estado de Santa Catarina vai gastar um pouco mais. Vai mesmo, Jorge. A educação em Santa Catarina vai ter aí turmas de extras em 2021 com reforço escolar. Eu assisti o vídeo. Eu também. Tu assistiu o vídeo? O que tu achou da matéria, da entrevista com o secretário Natalino Gioni? Bom, eu vi ela bem cedinho. Eu costumo acordar bem cedo para ver o Bom Dia Santa Catarina. Então eu vi velho, né? Gosto de dar uma acordadinha cedo ali para ver. E vi ali pelo grupo NSC, ele deu a entrevista, né? Depois no Jornal do Almoço foi replicado também. E me deixou claro, né, que o posicionamento da educação de Santa Catarina, do governo do estado de Santa Catarina, ele me parece muito mais comprometido que gestões anteriores, Jorge. Eu não imagino o secretário antigo, o Deschamps, fazendo ou desenvolvendo ou aprovando esse tipo de ação. Eu não imagino que Deschamps aprovaria turmas extras, mesmo com o cenário de pandemia. Então a ideia, por mais que eu também já tenha ouvido algumas críticas,
A ideia eu considero muito bacana, porque para algumas pessoas, o ensino médio, o terceiro ano, né, do ensino médio, ou um nono ano do ensino fundamental, um quinto ano do ensino fundamental, é muito importante. E na realidade não vai ocorrer uma reprovação. O que vai ocorrer é que essa pessoa avança um ano, se obter ali a nota 6, né, se obter a aprovação, só que ela tem a oportunidade de também frequentar, né, novamente ali a série anterior. Ou seja, estou no nono ano, vou para o primeiro ano, se aprovado, e posso frequentar na parte da tarde ou na parte da manhã o nono ano. Essa questão de aprovação eu não vou entrar agora. Isso. Porque fez parte do comentário que ele fez. Fez. Mas eu vou falar agora desse... Não, aqui eu fiz uma análise exatamente com o comentário que ele fez. Não quer dizer que seja a opinião do comentarista nesse momento, né? Então, Lucas, os alunos do terceiro ano do ensino médio e dos segundos, quinto e nono do ensino fundamental, eles poderão, olha... E não são para todas as escolas, importante. Não, poderão refazer o ano letivo em 2021 para reforçar os conteúdos. Eu acho interessante a fala dele, ele usou essa fala, reforçar os conteúdos. Isso aí é fala política. Reforçar os conteúdos lecionados durante as atividades remotas de 2020. A volta, ela está para dia 13 de outubro, né? Isso. Se não tivermos aí um outro decreto em vista, uns 15 dias de antecedência, geralmente eles fazem outro decreto. Isso. Dá para imaginar, Jorge, que a partir da semana do dia 28 de setembro, né, nós tenhamos um posicionamento. Ou seja, em 28 de setembro, 15 dias anteriormente, 15 dias antes, porque dia 12 de outubro, então, feriado nacional, numa segunda-feira, a volta seria numa terça-feira. Ele diz assim, estamos planejando um quarto ano, a possibilidade de aqueles estudantes que concluírem o terceiro ano em 2020, que quiserem voltar para reforçar o conteúdo deste ano, poderão voltar às aulas no ano que vem. Eu vou continuar lendo, eu tô com vontade de rir. Faremos isso também com a turma do nono ano, com aqueles que estão no quinto ano e também com os alunos do segundo aninho, que concluem o período de alfabetização. Segundo o secretário, eu tô lendo na íntegra, tá? Claro. Segundo o secretário, a disponibilidade de reforço não deve ocorrer em todas as escolas e nem será obrigatório. Esses alunos que buscaram reforço devem ter aulas com contraturno escolar, além do ano letivo regular que estiverem cursando. Ele explicou com a seguinte frase: a ideia é organizar escolas regionalizadas para que possamos juntar aqueles que tiverem interesse. Não será obrigatório. Jorge, dependendo do perfil de estudante, ainda mais do estudante do ensino médio que já trabalha, que muitas vezes tem alguma atividade durante o dia, né? Muitas vezes está estudando já no período noturno. Eu não imagino que isso realmente vá vingar. Só que eu acho que é uma política que não é só criada aqui em Santa Catarina, já é uma ideia de fora também, né? Socializada aí pelas secretarias de Estado de Educação do Brasil todo. Só que eu imagino que alguns municípios devem desenvolver isso, principalmente para as séries iniciais do ensino fundamental. Sim. Eu imagino que isso vai existir muito, por exemplo, para o pessoal do quinto ano. Antes ali de fazer uma mudança para o sexto ano, talvez o pessoal do nono ano, mas no ensino médio, acho muito difícil. Isso agora sim, minha opinião. Acho muito difícil realmente colar essa ideia de um ano extra. Presta bem atenção à frase que ele usou, Lucas. Eu tô tentando ganchar a frase. Claro, eu não quero pegar uma frase e dizer que... Tu não quer fazer igual o diretor do colégio? Do colégio lá de São Paulo. Eu não quero fazer a mesma coisa. Mas ele diz assim, ó. A disponibilidade de reforço não deve ocorrer em todas as escolas e nem será obrigatório. Justamente isso, Jorge. Me parece quando ele insinuou isso, me parece algo jogado. Ou seja, a gente vai oferecer. Quem quer que vá atrás. Ou seja, se uma escola em Criciúma oferecer,
e nós temos dezenas de escolas estaduais, todo mundo vai se concentrar exatamente naquela escola. Ou seja, não sei se realmente vai existir, né, ou vai colar essa política. Eles estão fazendo, Lucas, definições de diretrizes. As diretrizes de retorno às aulas, porque já estão sendo feitas, acredito que na realidade já foram feitas, né? As diretrizes de retorno. Mas elas ainda estão sendo discutidas pelo comitê. São 15 entidades, lembrando que o sindicato é uma delas. Isso mesmo. Que debatem a educação em Santa Catarina, mas algumas regras foram definidas. Por exemplo, o retorno gradual por semana. Gradualmente. E primeiro dos alunos mais velhos, iniciando pelas séries finais. Isso, e talvez até da educação de jovens e adultos também ali, né? Só que a grande dificuldade, Jorge, é que eu imagino que até pelos levantamentos feitos pelo município, pelo próprio governo do estado, eu imagino que será muito difícil que nós tenhamos um retorno normal nesse momento. E também, né, acho muito difícil que esse retorno ocorra na data prevista. Sim. Porém, né, já existe esse comitê analisando aí uma possibilidade de retorno às aulas, só que essa ideia do ano extra me parece algo político. Me parece uma ideia política. Ricardo Strauss, boa tarde. Não existe data de retorno, até mesmo porque será outro governador e equipe em todos os níveis. Aí ele está comentando provavelmente do caso de impeachment, né? Eu concordo e ficarei muito contente se isso acontecesse. O Witzel já foi retirado do poder no Rio de Janeiro. Pode acontecer em Santa Catarina também. Por que não? Até porque claro nós temos pode. um caso muito escandaloso envolvendo o nosso governador, os respiradores e uma empresa do Rio de Janeiro que era para importar os respiradores e que na verdade nunca foram entregues em sua totalidade e estavam com valor superfaturado. Então é o seguinte, essa fala do pai eu achei muito interessante. E é um pensamento muito oportuno. Por que eles não estão retornando? Não é preocupação. Eles sabem que é uma bomba que eles vão pegar com o retorno das aulas muito grande. Então eles vão deixar para outro governo, que decida o outro governo. Jorge, pense comigo. Nós temos gastos enormes com uma volta nesse momento. Se nós tivéssemos uma volta... Bom, eu li uma pesquisa há pouco tempo... Deixa eu curtir, né? Eu li uma pesquisa há pouco tempo que mostrou né, que no Rio de Janeiro, numa tentativa de volta, os indicadores mostravam que em 2 ou 3 meses, todos em uma escola estariam contaminados. Ah, é? Isso. Eu trouxe aqui a notícia. Isso, então nós vamos analisar isso e justamente a partir desse efeito de contaminação que pode ser um efeito em cadeia, né, eu acho que uma volta precipitada, principalmente no final de ano, né, Jorge? Imaginando que outubro, novembro, dezembro, né? E dezembro até a metade. Então eu não tenho nenhuma grande perspectiva de aproveitamento desse restinho de ano escolar. Lucas, mas essa fala... A secretaria também trabalha para que haja alinhamento com definições das redes municipais. Isso. Ele diz assim, a reportagem, eu ganchei, ele diz bem assim, abre aspas. Temos trabalhado muito no regime de cooperação entre estados e municípios. Vamos apresentar o plano de contingência do estado e esse plano vai servir de modelo aos municípios, porque todas as regras terão de ser adaptadas à realidade daquela escola. A escola, embora sendo da rede estadual, está no município. Então é preciso esse alinhamento. Primeira pergunta, Lucas, que eu te faço. Desde quando o Estado está num regime de cooperação entre municípios? Na realidade, nunca existiu um regime de cooperação mútua, né? O que na verdade existiu é que existe um plano de municipalização, Sim. É algo praticamente... não tem como voltar atrás, e me parece que alguns municípios estão aos poucos abarcando todo o ensino fundamental. Então eu não vejo essa cooperação sendo significativa ou esperar grandes laços de cooperação, não. O que eles estão instituindo para 2021 é que o Estado deva agora contratar novos professores temporários para essas atividades adicionais como turmas extras. O que me preocupa, Lucas,
nas turmas extras, é a forma em que eles vão fazer a imposição dessas turmas. Porque pensa bem, nós estamos aí com as escolas, com as salas, podemos dizer, o número já classificado. Ano que vem nós teremos um número de matrículas maior do que tivemos esse ano. Com certeza, importante dizer aí, Jorge, que a Secretaria de Estado ela trabalha com um incremento aí de pelo menos uns 5 a 12%, ou seja, a margem pode ser maior dependendo aí se a pandemia continuar. Lucas, é um número considerável. E a gente sabe que eles vão ter que distribuir muito álcool gel, muita máscara. A gente não sabe como que vai ser, né, ano que vem. E o que me preocupa muito nessas atividades adicionais é que não tem uma firmeza. Não tem, assim, eu vou dizer até um monopólio para isso. Sabe, não tem um local onde o aluno, quem é o aluno lendo uma frase dessa? Que é opcional, que vai se quer, porque o que dá para entender pela fala dele é vai se quer, né? Isso mesmo. Eu como aluno, tu como aluno, ouvindo uma frase dessa, eu vou ignorar. Jorge, lembrando, todo esse programa foi pensado naqueles alunos que justamente têm mais dificuldades. E são justamente esses que têm mais dificuldades, ou que não possuem interesse, que vão ser as pessoas que vão negar essa oportunidade. Entre aspas. Não, a fala dele não parou aqui. A fala dele não parou aqui. Quando retornar à aula presencial, uma avaliação... eu fico até... Justamente por isso... Eu peço até desculpa, porque eu fico irritado com essa fala. Justamente por isso é importante dialogarmos bastante com o que ele escreveu. Uma avaliação deve ser feita com os alunos para verificar como foi o aproveitamento do conteúdo durante as atividades remotas. A nota só deve ser contabilizada... Pega bem essa. A nota só deve ser contabilizada após a revisão. Parece uma fala bonita. Agora abre aspas. Os alunos que tiverem desempenho superior à nota 6, que agora é a média 6, sim, significa que assimilaram, e aqueles que não tiveram, terá um trabalho específico direcionado para eles para garantirmos a recuperação. Eu fiquei, quando eu ouvi essa parte da fala dele, eu fiquei muito indignado. A gente está voltando para o modelo quantitativo de novo. Isso. E também, Jorge, não sei se tu tem a mesma indignação, me parece que está deixando bem claro que todo mundo vai ser aprovado, porém vai ser aprovado mediante uma avaliação. Se essa avaliação, que pode ser um conjunto de trabalhos, provas, enfim, não resultar em nota 6, o aluno vai tentar de novo. E se ele não conseguir, ele vai tentar de novo. E assim até acontecer a aprovação. Na minha leitura, eu só consegui entender isso, assim. Vai ser aprovado de qualquer maneira. Mesmo que tenha que fazer e refazer a recuperação paralela, né? Os trabalhos e provas várias vezes. A repórter perguntou para ele sobre isso. Se existiria reprovação esse ano ou não. E ele? Ele não soube responder. Ele não disse nem que sim, nem que não. Ele foi categórico em ficar em cima do muro. Tanto é que essa frase aqui, Lucas, ela é muito em cima do muro. Terá um trabalho específico direcionado para eles para garantirmos a recuperação. Mas como que se recupera algo que não tem? Justamente, Jorge. Eu imagino que... Essa é a pergunta. Nós temos vários alunos que estão sendo preenchidos, né, nas escolas municipais e escolas estaduais como não atendidos. Ou seja, que são aqueles alunos que realmente não estão recebendo nenhum tipo de atendimento. Só que o que me deixa intrigado é o seguinte, Jorge. Alguns não estão sendo atendidos por desinteresse. Ou seja, o aluno ele não quer participar de nenhuma atividade online. E aí, chega no final do ano, ele vai ter total direito, resguardado, de fazer essas provas e trabalhos. E muito possivelmente ainda vai ter a sua aprovação executada. O Alex diz, Jorge Lucas, parabéns pelo programa. Estou participando do conselho do Sint para encaminhamentos da categoria. Olha, seria interessante que o Alex pudesse dar algumas informações para nós, né? Que bom que... Alex, depois que tiver essa... de reuniões com o conselho do Sint, nós podemos ganchar algo. Porque essa semana tivemos essa... entrem
entre os encaminhamentos está a campanha contra o retorno às aulas. E campanha em defesa da vida. Sim, esse campanha em defesa da vida, o Enio já tinha comentado. Isso. Como que é o nome daquela campanha? Vida se não, pedagógico se recupera a vida não, algo assim, não é? Isso mesmo. É algo nesse eu li algo sobre essa campanha. Eu acredito que é necessário alguma campanha, né? Então nós temos aí o Cinti como uma das representações da categoria. Mas eu acredito que é necessário algo, porque essa fala dele de que se retornar, será feita uma avaliação de desempenho. Não parece algo quase como uma corrida de carros, Jorge? Um desempenho. A ideia de desempenho. Vai ser feita uma avaliação de desempenho. Me parece que ali também trata como uma competição, algo do tipo. Então, eu não sei. Eu vejo... Claro, assim, eu estou sendo otimista. Eu vejo que existe sim uma possibilidade de volta lá em outubro, imaginando que uma curva de achatamento aí dos casos se cumpra, né? Se realmente seja realizada. Porém, eu imagino que muitos pais e alguns professores também não vão desejar o retorno. Os professores, porque tem muitos ali próximos dos 60 anos de idade, com problemas cardíacos, e realmente não é nem o caso de não desejar o retorno às aulas, é o caso de serem proibidos, né, de retornarem às aulas. E alguns pais vão decidir que seus filhos podem correr algum risco, têm doenças autoimunes e não vão realmente... Lucas, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Ele disse que o retorno gradual por semana. Isso. A ideia é de rodízio ainda, Jorge, eu acho. Esse retorno gradual, obedecendo aquelas diretrizes iniciais, as aulas não teriam 4 horas de duração e as aulas também seriam, né, no sistema de rodízio. Ou seja, se nós temos 2 aulas semanais de geografia, não quer dizer que nós teremos presencialmente essas 2 aulas. Eu imagino isso analisando aquelas diretrizes sanitárias iniciais, né? Gente, eu achava que a educação estava perdida, mas na realidade ela nunca se encontrou. Ela está mais perdida ainda, né? Mas nunca se encontrou, não está perdida, é porque nunca se encontrou, eu acho. É verdade. Iniciando pelos séries finais, alunos mais velhos. Que isso? Jorge, que palhaçada essa aqui? Jorge, é um caso muito específico de análise que é uma análise mal feita. Alinhamento com definições das redes municipais. Mas não existe isso, Lucas. Não. O próprio Clésio Salvaro comentou que ele não consegue conversar com o governador. E outro detalhe, Jorge, imaginando que as prefeituras da nossa região, será que elas vão ter verba suficiente para implementar? Não tem. Por mais que dinheiro... Lucas, não tem para cesta básica. Realmente, assim, o básico que é alimentação. Muitas vezes nós percebemos que o governo federal, né, que detém as nossas riquezas, os nossos impostos, ele deu o auxílio emergencial, ele colocou ali em jogo o auxílio emergencial, agora já vai ter uma redução. Já vamos para os R$300. Isso significa o quê? Que existe muito dinheiro? Não, na realidade significa que em todas as instâncias há um aperto de cinto. Ou seja, está ficando difícil. A pesquisa, até a gente vai trazer agora a pesquisa, Lucas, aquela pesquisa que a gente leu essa semana, que eu acho super importante, eu vi muitos professores compartilhando em redes sociais, que é uma pesquisa que a Secretaria de Estado da Educação deveria se conscientizar. Porque eu não estou vendo pesquisas por parte da Secretaria de Estado da Educação com o que vai acontecer após o retorno. Não, na realidade só houve aquela pesquisa para saber se as pessoas, né, se os profissionais retornariam, se os pais enviariam seus filhos, mas assim, por puro interesse da Secretaria. Se os profissionais retornam, o profissional não tem que escolher se vai voltar, não. Alguns, Jorge, realmente isso aí eu sou contra. O laudo médico não vai permitir o retorno. Não, Lucas, eu vou ser bem realista. Vai ser atestada a reviria. Vai, Jorge. Imagine as pessoas que lidam com idosos, né? Assim, tem idosos morando em suas casas, tem filhos com algum tipo de síndrome ou doenças que realmente facilitam. Porque professor é pai e mãe, né? Então no final das contas, são profissionais que também têm vida pessoal. Volta às aulas, 46% dos estudantes e professores pegariam Covid-19 em 3 meses, ou seja, de outubro a dezembro. Isso a gente mesmo. pode constar aí, né?
se volta em outubro, até dezembro temos um aumento aí de Covid-19. Mesmo com todos os protocolos de segurança sendo aí seguidos, a volta às aulas, eu vou trazer o caso de São Paulo, porque a pesquisa foi feita lá. Você falou algo ali. Outra questão deixa eu ver o que o Alex disse. Outra questão do Síndice está recebendo muitas denúncias de assédio moral por parte de alguns diretores de escola sobre professores, pais e alunos para cumprir e levar em conta as condições. Para cumprir sem levar em conta as condições. Exatamente. O Jorge relatou aqui no início do programa, né? Eu relatei aqui, vou repetir, que a gente está tendo um número de visualizações até pelo Face maior. Uhum. Eu acho importante, Alex... Alex saiu. Eu acho importante falar novamente o que aconteceu essa semana. Um diretor pediu para mim um relatório descritivo do aluno surdo, né? Isso aí não é função do tradutor-intérprete. Na realidade, isso é função de professor, de segundo professor, pessoa da área da pedagogia, né? E o que aconteceu, né? Vieram pedir, eu fui conversar com a coordenadora da educação especial ali da CRE, ela disse, não, Jorge, realmente, isso aí não existe. Então foi algo que partiu da gestão, da direção. Isso é preocupante, porque saber que você está mandando seu filho para uma escola em que coisas que acontecem por parte da direção não são o que a CRE, a Coordenadoria Regional pede, ou até mesmo o próprio... a Secretaria de Estado da Educação solicita, dá uma sensação de instabilidade e insegurança muito grande. Com certeza. E eu acredito, Alex, que realmente existe um assédio moral, porque o que os gestores querem passar para a CRE e o que a CRE quer passar para a sede? Que os alunos estão fazendo todas as atividades. E eu acho que isso não é o mais importante. Porque vai fazer todas as atividades. Será que eu realizar todas as atividades como aluno, eu vou estar preparado para chegar na escola agora e fazer uma avaliação de desempenho? É porque deixa bem claro a avaliação de desempenho. Me parece um tom bem firme, né? Bom, mas lá em São Paulo foi feita essa pesquisa sobre a contaminação da Covid-19, que é 46,35% dos estudantes e professores, isso após 3 meses de aula, né? A gente vê lá o governo do João Dória, tá tendo muitos problemas, né? Isso. Referentes à educação. E ele queria que até 35%... Isso, Lucas, é uma pesquisa de 35% de volta, não é os 100. Isso, ou seja, é importante lembrar, dos 100, ou seja, uma classe, né, aí que tem, enfim, 30 alunos. Nós teríamos ali a volta de 10, 12 alunos. Isso. Voltando esses 10, 12, mais os profissionais da educação, mais os funcionários da escola também, nós teríamos ali uma taxa de contaminação de quase 47%. Ou seja, metade deles seriam contaminados. A segunda pesquisa seria necessário um limite de presença de 6,86% dos estudantes para garantir a segurança da comunidade escolar, o que tornaria a reabertura das escolas inviável. As simulações foram realizadas, eu achei interessante isso, em 2 tipos de escolas. Em periferia, né, em espaços menores, e a quantidade de alunos é maior, e em escolas de bairro rico, ou seja, de ambiente espaçoso com número de alunos menor. Os testes consideraram que a maioria das pessoas respeitaria as regras ou seja, sendo otimista e garantindo que todos estão respeitando regras de higiene, usando máscara e distanciamento de 1,5 metro. Ou seja, sair com um tanque na reserva para viajar 500 quilômetros, imaginando que vai chegar lá e ainda vai sobrar um pouquinho, né? E contando que só haveriam 3 cruzamentos entre pessoas ali. Ou seja, na entrada, na saída e no recreio, no intervalo. Isso numa escola. Isso numa escola. Olha só. As simulações, Lucas, foram repetidas 100 vezes. Não foi uma, não foi 2, não foram 3. Foram 100 vezes. Uma pesquisa com embasamento. O percentual de contágio apresentado equivale à média dos resultados dessa experiência. Ou seja, existem fatores de riscos. Por exemplo, na escola da periferia, foi considerada aí uma volta de 307 pessoas. Certo. Aí temos aí os profissionais, os profissionais da educação, os alunos, voltaram 307, ou seja, uma quantidade de alunos menor.
em escola de periferia. Mesmo que a maioria das pessoas respeitassem os protocolos de higiene e de distanciamento, uma única pessoa infectada no ambiente levaria a contaminação de 46,35%, que dá mais ou menos, nesses 3 meses, 0,3% podem ir para óbito. Podem ir para óbito ainda. E Jorge, não podemos esquecer que o número de contaminações vai gerar um número maior de gastos envolvendo saúde, né? E principalmente se esses casos envolverem óbitos ou internações, será que vai ter leito para todo mundo? Vai ter respirador para todo mundo? E a gente tem que lembrar de uma outra pesquisa de Harvard. Então vamos trazer uma pesquisa muito mais... Olha, se essa com 100 testes já tinha a ideia científica comprovada, agora nós vamos falar de um gigante pesquisador, né? O estudo da Universidade de Harvard dos Estados Unidos mostrou que as crianças, mesmo não apresentando sintomas, Lucas, eles carregam uma quantidade de vírus, olha só, maior do que adultos em situações graves. Ou seja, as crianças podem ser assintomáticas, mas são transmissores em potencial, né? O inquérito sorológico revelou que as crianças têm sido mais contaminadas e são mais assintomáticas que os adultos. Olha Ou seja, as crianças com corona vão para a escola, passam para os professores que são adultos. Que passam para outros adultos. E aí, eu quero saber quem é que consegue controlar um vírus depois que pegou. Jorge, nós tivemos... A gente consegue controlar na prevenção. Isso. Jorge, nós tivemos ao longo da história alguns processos de epidemias, de pandemias, né? Como a varíola, como o ebola, como a gripe espanhola. E o cessar de todas elas, apesar de algumas delas fazerem muito tempo, mais de 100 anos, realmente foi depois de muita precaução e também de uma vacina, né, de anticorpos que realmente combatessem a doença. Então, eu acho que não dá para consertar o avião enquanto ele está caindo. Ou se desenvolve, se potencializa essa educação que está sendo proposta, ou então que se vá em direção, né, a caminhos em busca então de uma solução viável. Lembra da Rosélia? Lembro. Ela tá dizendo aqui 2 lindos, bom vê-los. Oi, Rosélia, boa tarde. Boa tarde, um Rosélia. abraço. Obrigado. Rosélia Tertuliano. A Tertuliano. Bem. Ela dava aula no magistério, não é? Isso, lembro dela, ótima professora. O pai comenta, já existe conversas, vamos ver o que ele diz aqui. Já existe conversas para o Estado comprar vagas na rede particular. Além de ajudar na economia, custa mais barato do que contratar a CT. Ótimo isso. Pai, verdade, eu agradeço essa fala, tá? Me ajudou muito. E na verdade... É verdade, não te ajudou tanto assim. Na verdade, funciona com um sistema de voucher, né? Com um vale, né? Ou seja, uma compra de vaga, né? Só que eu também não Mas isso aqui é bom, Lucas, mesmo. Eu vou concordar. Só que assim, Jorge, será que as escolas particulares também vão ter espaço suficiente para receber essa quantidade de alunos? É porque tá tendo muita desmatrícula. Tem muita gente que não está estudando de fato. Também, né? Tem isso também. Talvez isso aqui seja... Pensar em alguma estratégia para isso aqui talvez seja muito bom, Lucas. É uma medida paliativa que vai surtir algum efeito. Mas quanto que vai sair a compra de vagas, né? É isso. Quando nós temos... Tem que ver que governador e que secretário vai fazer essa compra também, né? E os mecanismos, né? Qual é o dinheiro utilizado? Será que vai ser o próprio dinheiro do Fundeb? Algo diferente, né? Enfim, com certeza essa conversa existe de verdade, com certeza. Interessante, eu acho que não pode descartar, porque são ideias, né? Acho porque nós não sabemos como vai ser o ano que vem. Então, a gente não sabe como que vai ser esse? Não. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Esse ano nós não temos nenhuma... A gente não sabe como vai ficar novidade. Depois de outubro. Né? Se vai ficar. Lucas, eu vou ter que trazer um assunto que é sobre... Não, esse aqui eu não vou trazer agora, eu vou deixar pro final. Eu li essa semana o que o ministro da Educação falou sobre colar. Isso mesmo. Eu vou ler primeiro. Eu acho melhor eu deixar o quadro Jorge Polêmico para pós-leitura. Pós-leitura.
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, o nosso Miltinho... Miltão da Massa. O Miltão, disse nessa sexta-feira, ele disse ontem, Lucas... Ontem mesmo. Que a educação pós-pandemia vai sofrer influência do ensino à distância. Agora é a distância. Até então era remoto, ganhava outros nomes. Não era a distância, agora é. No entanto, o titular do MEC defende que as avaliações sejam presenciais, porque muitos brasileiros tendem a colar quando não há fiscalização. Eu vou parar aqui. E aí? Será que ele descobriu isso agora? Bom, dá para revelar para ele que presencialmente algumas pessoas já desejam colar. E, Jorge, colar é o famoso jeitinho brasileiro também. Então, o ministro da Educação... O ministro da Educação, ele sai de casa para soltar uma pérola dessa, né, cara? Parece que a polêmica sai da ideia da escolha e agora a polêmica ela vai ficar rechaçada por todas as só para avisar, dele. A gente não está falando de educação básica. A gente está se referindo à educação superior agora. Isso, superior. Por quê? Porque ele fez uma reunião virtual com a BEMES, que é a Associação Brasileira de Mantedores da Educação Superior. Hã? Tá. Aí ele diz assim: creio que o ensino depois dessa pandemia vai sofrer uma influência muito grande do EAD, o ensino à distância. Talvez, como dizem os especialistas, tenhamos aí algo híbrido em um futuro não muito distante, disse o ministro. Depois ele fala que tem essa dificuldade do EAD, né, por uma questão das avaliações que estão sendo feitas à distância. Eu acho que esse é um assunto que precisa ser debatido de acordo com a ideia dele, né? E ele diz assim, ó, abre aspas, olha que sério que ele diz. Com todo o respeito que tem aos brasileiros, eu sou brasileiro, mas eu não creio que todos tenham essa disciplina de fazer uma prova sozinho em casa, com todas as condições para poder, eventualmente, em um momento de necessidade, até burlar a questão do cuidado, colar, como diz a moçada. Eu fiquei assim meio sem alguma reação com respeito a essa fala dele, né? O Milton Ribeiro, ele argumenta que as avaliações presenciais para cursos à distância dá mais credibilidade a esse sistema de ensino. Então, parece que a visão dele está muito para instituições EAD. Porque, na realidade, as instituições de cursos que são de forma presenciais, que neste momento estão fazendo as avaliações à distância, como todas as aulas, não diminui a credibilidade. Lucas, pensa bem. Ele disse assim, que as avaliações são presenciais para os cursos de à distância, dão mais credibilidade para o sistema de ensino EAD. Mas assim, essas faculdades e universidades presenciais que estão fazendo as avaliações agora, não presenciais, em algum momento diminuir a credibilidade? Não, na realidade não, né, Jorge? Essa fala é inoportuna, principalmente pelo momento que nós estamos. Não é um momento em categorizar ou buscar eficiência de avaliação. Na realidade, o momento é de, talvez, juntar os cacos e idealizar políticas, talvez, que sejam realmente, né, e que vão contemplar uma avaliação à distância em um momento futuro. Ou seja, o que eu quero dizer é que muitas universidades, centros universitários, já fazem de conta, né? Ou seja, já tem o faz de conta há muito tempo. Então, talvez para uma pessoa como o Milton, só agora, essa ideia de uma avaliação mais rígida à distância, né? Ficou martelando um pouquinho na cabeça dele, mas isso já existe há muito tempo, é cobrado há muito tempo. Ele disse que não cabe ao MEC. Então cabe a quem? Ao Super-Homem? Ele disse que não cabe ao MEC essa decisão. Ele disse que deixa na mão dos prefeitos e governadores. Choveu no molhado. Ou seja, ele só quis sair de casa para dizer algum tipo de besteira. Lucas, foi exatamente o que o Natalino Gioni fez. Cabe aos municípios, as escolas do estado, mas são no município. Agora, o ministro da Educação diz que não cabe ao Ministério da Educação. Cabe aos prefeitos e governadores. Jorge, para alguns municípios, para alguns prefeitos, eu imagino que alguns, se pudessem, eles liberavam até shows, do jeito que as coisas andam, tá?
E para alguns não, para alguns realmente tem que ser muito rigoroso e tal. Só porque tem que ser rigoroso realmente. E no final das contas a gente vê que a curva ela não desce, né? Nós temos um número de contaminações que não para de crescer, o número de mortes no Brasil já passou, está muito além dos 100 mil. Então, no final das contas, essas falas inoportunas aí, como essa do Milton da Massa aí, nosso grande ministro da Educação, elas são somente para causar polêmica e ainda mais desvalorizar o papel dele como ministro da Educação. O Milton Ribeiro, o senhor Milton Ribeiro ressaltou que a elaboração de um protocolo de biossegurança pelo MEC, né, que está sendo feito, está sendo desenvolvido. E o retorno às aulas depende da avaliação do gestor regional e, sobretudo, dos pais. Jorge, eu vou citar um exemplo, né? Sobretudo dos pais, né? Deixa eu terminar. Os pais especialistas ali, né? O término do evento, que foi essa reunião que ele teve, ele diz assim: ele diz que em setembro vai abrir 50 mil vagas para o FIES e 90 mil para o ProUni. Bom. Então, pelo menos fechou com alguma notícia boa. Isso. Né? Teremos Lembrando que o FIES é o financiamento, né? É o financiamento. E o ProUni é o Programa Universidade para Todos, para aí constituir. Então aí em setembro vagas. Teremos a abertura de vagas, 50 mil vagas para o FIES e para o ProUni. Quem perdeu, porque julho, lembra que julho teve as inscrições do FIES mesmo. E do ProUni e foi muito rápido. Então setembro voltará. Temos aí 50 mil e 90. É pouco, mas olha, segunda vez esse ano dá para correr atrás, né? Dá para quem perdeu em julho, que não conseguiu, pode tentar agora. Mas essa fala dele dos retornos às aulas depende da avaliação do gestor regional. Eu até concordo, porque vai variar de região para região. Vai. Né? Varia. Mas dos pais, eu acredito que ele quer dizer no sentido de se vai mandar ou não os filhos, né? Isso. Eu acho que só pode crianças. Ser, né, Jorge? Porque é claro que a sociedade civil ela tem grande parcela, né? Tem que participar ativamente de tudo que acontece na educação também. Só porque algumas decisões elas se reservam muito mais aos profissionais, aos dirigentes da educação e também da saúde. Um detalhe, tá, Jorge? Aqui nós não tivemos o esgotamento de UTIs, né, em Santa Catarina, justamente por toda essa precaução, né? Ou seja, no final das contas, se as aulas tivessem, né, continuado até maio, até abril, né, ou tivessem retornado em junho, julho, muito possivelmente faltariam leitos e o número de mortes realmente seria muito maior. Entendi. Isso não tu sabe que a comissão da educação ela já está debatendo o retorno das aulas presenciais na rede pública e privada, né? Isso. Foi dia 24 agora. Tiveram a Comissão da Educação, Cultura e Desporto, né? Desporto. Pela deputada Luciane Carminati, né? Tua amiga. Isso. Confirmou à tarde de 24 que o retorno às aulas presenciais na rede pública e privada segue suspenso até 12 de outubro. Tivemos essa notícia. Ela informou ainda... Eu vi o vídeo dela, eu ainda assisti. Ela informou ainda na reunião que o secretário do Estado de Saúde, o André Mota Ribeiro... Temos um Ribeiro aqui também, né? Isso. E da Educação, Natalino Joni, podem prorrogar a data caso os casos de Covid-19 continuem nos 14 dias que antecedem a data prevista para o retorno às aulas. A deputada, ela respondeu aí questionamentos do deputado Ismael de Santos, que é do PSD, esclareceu ainda que os 5 grupos de trabalho, né, nós temos aí... aí ela fala, né, educação, segurança, isso. Todos os da rede do Estado... E ela falou ali de 49 medidas necessárias para o retorno às aulas. Na educação profissionalizante, o EJA, né, o ensino de jovens e adultos, e o superior. Que eu acredito que volta antes da educação básica. Isso, sempre lembrando, Jorge, que o ensino superior, né, assim como o ensino técnico, até agora está restrito a estágio, a práticas, né, de laboratório.
Então, no final das contas, eu imagino, né, que no final das contas nós tenhamos ali sim ainda muito debate até o retorno das aulas. Só para deixar claro, essas 49 medidas necessárias é para educação profissionalizante, ensino de jovens e adultos e educação superior. Já está pronta. Isso. O que não está pronta são as medidas, as elaborações para a volta às aulas dos ensinos infantil, fundamental e médio. Isso. Não, mesmo. Fundamental, infantil e fundamental. O médio também já está pronto. Isso. Isso seria educação básica, no caso. Educação básica. O pai comenta, em outubro faltam 30... Ah, não, ele comenta algo. Ricardo Strauss polêmico, deixa eu ver o que ele diz. A partir de janeiro, o dinheiro seria do governo federal, com a economia e redução dos repasses às universidades. Ah, sim. Concordo. Fato. Verdade. Vai ter um aumento, né? Fato. Em outubro, ele riu. Em outubro, faltam 30 dias para a eleição. Acha que volta? Não. Não volta. Não, porque ele tá ele tá marcado com a educação, né? E os prefeitos dependem, né, dos professores para se elegerem. A gente não pode esquecer disso. Na verdade, as prefeituras, elas me parecem cautelosas. Prefeitos e vereadores, né? Nessas horas, eles se encostam muito na educação, porque é um número de servidores significativo. Jorge, e tu tem notado que no Facebook, no Instagram, né, interrompendo aí, falando dessas medidas, mas falando dessas questões... Todos pela educação? Todos pela educação. Não, no Facebook Tirasse agora, da minha boca. no Facebook e no Instagram tem muita gente publicando sou pré-candidato a vereador, sou pré-candidato a vereador. Então eu tô recebendo ali umas 500 solicitações de amizade, muita gente me seguindo também. Eu recebo assim, estou pré-candidato. Assim, essa pré-candidatura, claro, que é consolidada, né? O cara só vai se colocar como pré-candidato se tiver quase certeza que vai ser um candidato. Eu não sei se o pai é pré-candidato, eu queria perguntar isso pra ele depois. Depois eu vou perguntar, eu quero saber. Mas fale das medidas ali enquanto isso. Queria saber aí se o pai é pré-candidato ou não. Enfim, são 49 medidas. Na realidade, Lucas, essas medidas ainda elas estão sendo publicadas. Elas não foram ainda encaminhadas. Eu recebi ontem por e-mail uma diretriz da sede. Tu recebeu? Recebi, na verdade, algumas diretrizes sobre avaliação. É avaliação, isso, né? Isso, sobre avaliação, como a avaliação deve funcionar. Não sou, o pai não é pré-candidato, ok. Só que eu só estava com dúvida mesmo. Então não é ele que anda publicando essas coisas. Não é o pai que publica, não é ele que tá... Mas olha, cara, eu li, sou pré-candidato a vereador no meu feed ontem, pelo menos umas 15 vezes, tá? O que eu tô vendo de cartaz dizendo salvar, devolve o dinheiro dos professores, porque agora... Porque o voto dos professores, querendo ou não, é um voto muito significativo, Lucas. São muitos votos. Influencia outros, né? Tem influência, né? Principalmente influência em jovens que estão começando a votar. Com a gente certeza. sabe que existe. E na realidade tem os familiares e tudo mais, então eu acho que vai ser... As eleições municipais, elas sempre são mais animadas que as nacionais, né? A gente vai ver o show de horror em breve. Bom, para encerrar, Lucas, eu quero trazer uma informação que é algo que está me mexendo e que eu vou ter que falar. Eu li uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná, na verdade é uma videoconferência que fizeram sobre acessibilidade para os surdos em lives. Dos cantores. Sabe? Os cantores, certo. Sabe, certo. Os cantores estão fazendo as lives. Porque teve algumas intérpretes que ficaram, não digo famosos, mas ganharam um pouquinho destaque na mídia, né? Eu conheci até um que fez traduções, ele é do Rio de Janeiro. Dos cantores famosos, ele que faz as traduções. Legal. Alguns docentes, pesquisadores, eles estão começando a falar sobre a máscara inclusiva. Tu já ouviu falar da máscara inclusiva? Não, Jorge, ainda não. É a máscara que ela é transparente, Lucas, no meio. Olha só. Sabe aquela máscara transparente? Tu nunca viu o intérprete usar? Não. Que ela é transparente. Não. No caso, a minha é uma máscara descartável. Ela tem um TNT frágil, mas não é... Ela é toda transparente, tá? O que tem a ver essa máscara inclusiva? Pois é, o que tem a ver? Então,
Não sei se tu sabe, mas existe um debate, é muito antigo, esse debate sobre o oralismo. Sim. Leitura labial. Uhum. Porque eles criaram essa máscara transparente muito... Até lá do Bolsonaro eu vi usar algumas vezes. Aí eles tiraram e estão usando aquela outra, né? Sim. Aquela... Que é uma espécie de acrílico, né? É, aquela de acrílico. O debate central é em torno das controvérsias que associam a acessibilidade para surdos com a aprendizagem da oralidade da leitura labial. Né? As pessoas têm a ideia de que todo surdo ele faz leitura labial e que todo surdo é oralizado e fala. Não. Não é bem assim, né? Então eles foram discutir. Gente, é uma discussão feita por professores e pesquisadores da Federal do Paraná. Então é um debate especializado mesmo, né? São pessoas que dominam do assunto. O tema abrangeu essa máscara inclusiva, que é feita de material transparente na parte da peça que fica à altura da boca, para permitir a leitura labial. Aí eles comentam. Eu assisti essa live. Eles comentam assim. Existem preconceitos e mitos existem preconceitos e mitos ainda predominantes no senso comum, né? Que é aquilo que eu falei. E um deles é que todos os surdos se comunicam por meio da leitura labial. Isso quem falou foi uma professora. Ela é do curso de Letras Libras lá da Federal do Paraná. Estima-se que apenas 15%, Lucas, bota aí no papel, 15% dos 2,3 milhões no Brasil sejam oralizados. Tu viu quantos surdos tem no Brasil? 2,3 milhões. É bastante, hein? É bastante, é um percentual que vai equivaler aí pelo menos a 1% da população. Destes surdos no país, 2,3 milhões, 15% são oralizados. Nossa, é um dado ínfimo, né? Muito baixo. Né? Ô Jorge, falando dessa oralização, antes de continuar a pesquisa importante... Só me cortou, mas tá. Esse é um corte específico. Não, é que na verdade a minha mãe, ela teve uma tia, claro, ela nasceu... sempre vem gente, assim, ó, o meu tio é surdo, não aguento mais isso. E era surda, só que assim, um dos momentos tristes, né, da vida dela, assim, que eu acompanhei, é que na verdade, além de não ter oralidade alguma, né, ela também nunca aprendeu Libras. Então ela se comunicava com aqueles sinais... Caseiros, né? Aqueles sinais... Enfim, olha... Mímica. Esse sinais caseiro é mímica. É mímica. Então, pantomima, assim, mímica. Infelizmente ela nunca foi alfabetizada, nunca... Ela é antiga, né? Uma pessoa, eu acho que deve ter uns 85 anos. Então, assim, no final das contas, imagine, né, todos os desafios que ela teve durante a vida dela, infelizmente por não dominar Libras, por não conhecer Libras, por Libras realmente estar restrita a determinado grupo, né, porque realmente não era de acesso a todos. Imagina, né? Então, quando nós temos uma pesquisa dessa, realmente, né, Jorge, 15% só com oralidade... Segundo a visão predominante entre estudiosos do tema, essa percepção cria obstáculos à disseminação da língua brasileira de sinais, que compõe a educação bilíngue para surdos e permite também a preservação da cultura desse grupo social. No Brasil, a educação bilíngue é considerada um direito da comunidade surda desde a aprovação da Lei 10.436, né? A Lei da Libras, de 2002. A Sueli, que é a professora de Letras Libras da Federal do Paraná, ela comenta, abre aspas... A acessibilidade em Libras é o principal meio de acesso à comunicação e ao conhecimento, potencializando tecnologias de comunicação e informação para os surdos. Então, na realidade, é bacana. Eu vou ser muito sincero, Lucas, de verdade. Agora temos um novo quadro, Jorge Sincero. Essas lives de cantor que está sendo feita tradução em Libras... eu tenho visões um pouco diferentes, sabe? Que tipo de visão? Assim, é interessante. Em questão aí de conhecimento né, em participativo. Mas eu percebo que agora eu vou falar enquanto profissionais intérpretes. As escolhas que eles fazem na hora da tradução, né? Traduzir português para Libras... Eles estão fazendo uma coisa que a gente chama, Lucas, na nossa área, de que é português sinalizado. Uhum.
não tem aí interação entre cultura. O que eu um acho, repasse. Não vejo algo. E também não sei. Claro, eu acho que a comunidade surda se sente representada de alguma maneira. Eu acho que sim, né? Eu imagino. Porém, eu não vejo se a participação efetiva é como tu falou, é um português sinalizado. Será que uma música, sei lá, com aqueles refrões tchê tchê, será que isso vai ter interesse ao surdo sendo sinalizado? Eu acho que a gente encerra esse assunto. Não sei se então, vai ter... assim, ó, vamos ver o que mais acontece de pesquisas. Eu tenho a UFSC, a Febrapios está fazendo pesquisas legais sobre o assunto. Quando tiver acesso, eu vou trazer. São pesquisas, né? De qualquer forma, é um estudo executado, então merece um prestígio, né? É um tchê. Merece um tchê. Tchê. Será que isso traduz... Como é que traduz aí pro pessoal da live? Não, eu não vou fazer uma coisa dessa. Faz isso, cara. Eu não. Eu acho que, assim, é respeito pros surdos. Eu não vou traduzir um tchê ridículo desse do teu imagino cantor. que eles acham isso também. Eu acho que dói, né? É isso. Ver uma coisa dessa. Lucas, olha, hoje a gente discutiu sobre Fundeb, sobre racismo, sobre Semana Nacional, né, da pessoa com deficiência múltipla, intelectual e múltipla, né? Por favor, escolas, a paz, se conscientizem mais a comunidade para que tenha uma participação melhor. Eu mais uma vez eu vou dizer, Lucas, não tem. Não tem. Uma representatividade muito pequena. E a gente discutiu aqui, gente, até por que a gente trouxe esse assunto? Primeiro que nós estávamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E segundo que está na Lei 13.585 de 2017, lá diz que tem que promover a inclusão social desse segmento, combater preconceito e discriminação. Certo. E parado desse jeito, isso não vai acontecer, né? Uhum. E semana que vem nós vamos trazer mais notícias, estamos preparando aí novidades, né, Lucas? Isso, algumas novidades em breve aí, para uns 3 ou 4 programas à frente, grandes mudanças aí também na Educação em Ação. Jorge, mas tinha um recadinho também sobre a live, né, que tu ficou de repassar. Sim, a live dia 12 de setembro, pela Gisele Lima e pelo Gabriel Lin, cantor local. Teremos aí participações locais de cantores. Então, uma live show. Eu vou depois até deixar lá no Instagram do Educação em Ação, vou compartilhar. Os que têm dúvida e querem saber mais dessa live, acessem o Face da Gisele Lima, o Face do Gabriel Lin, ou o Instagram do programa Amanhecer Sertanejo, ou da Gisele Lima, ou do Gabriel Lin. Esses Instagrams e Facebook, que lá tem certinho como que vai ser a programação. Vai ser pelo transmissão, às 5 da tarde, se eu não me engano, o horário é 5 da tarde, pelo YouTube, o canal do Gabriel Lin. Então participem, né? Você vai ter oportunidade também, se quiser fazer alguma doação, em benefícios aos artistas locais, mas em benefícios a associações e famílias carentes. Primeiramente isso. Isso mesmo. E também este programa estará no YouTube, no canal do Lucas Sequinel. Isso, no máximo na segunda-feira, né, que é o dia de postagem, às vezes eu posto no domingo também. A edição número 11 do Educação em Ação vai estar disponível na íntegra para quem quiser conferir, né? E trazer ou fazer algum comentário também. Se inscreva lá, ative o sininho para receber sempre as notificações do vídeo. Também o nosso Instagram é Educação Ação 20.